E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Estou aqui para gravar hoje uma aulinha com algumas instruções para avaliação diagnóstica que vocês têm essa semana, tá? A avaliação diagnóstica vai pegar um assunto que vocês já tiveram, né, que são as ondas revolucionárias do século XIX, tá bom? E eu quero discutir algumas coisinhas com vocês, resolvendo alguns exercícios, tá bom? Então vamos começar, sem mais delongas, tá? Estou usando aqui o caderno de exercícios de vocês, capítulo número 8, tá? Movimentos sociais e políticos no século XIX. Vamos lá então para o primeiro exercício, vamos começar com o número 1 mesmo, tá? Diz o seguinte: sobre os movimentos que marcaram a vida política europeia durante as revoluções de 1830 e 1848, é correto afirmar que, vamos lembrar então que a gente está falando das revoluções de 30 e 48, né, então que tem um caráter liberal em alguns casos, nacionalista em outros casos, e em 48 que passam a ganhar inclusive um caráter socialista, tá? Claro que não necessariamente se misturando, né, mas em alguns casos um caráter socialista também, tá? Vamos lá. Letra A. Contribuíram para a construção de regimes absolutistas fundados na independência dos três poderes? Não, essas revoluções, inclusive, estão tentando destruir o que restou de absolutismo no continente europeu. Tá? Mantiveram uma relação estreita com o pensamento liberal, hostil à construção de um regime político representativo? Então, muitas delas de fato foram liberais, mas elas não eram hostis à construção de um regime político representativo, justamente o contrário, né? Eram favoráveis à construção desse tipo de regime, tá bom? Letra C. Criaram os fundamentos políticos para a construção de uma ordem política absolutista? Não, a gente já discutiu, né, que não era isso. Eles estão tentando destruir o absolutismo. Letra D. Contribuíram para a construção de uma ordem política fundada nos princípios liberais e nacionalistas? Correto, é isso, né? Então você pega os exemplos de 30 e 48 na França, é exatamente isso que a gente está falando. A gente tem exemplos de lutas nacionalistas em outros países também, né? Lutas na Polônia, na Bélgica, na Alemanha, na Itália, não que deram certo, né? Não que foram, não que obtiveram sucesso, mas que realmente aconteceram, tá? Letra E. Preservaram os costumes e a ordem política tradicional fundada nos direitos políticos e sociais dos artesãos e operários, não porque não havia uma ordem política dessa forma para ser preservada, tá? Havia uma luta, em alguns casos, dos operários, mas não era o caso aqui, tá bom? Então ficamos com a letra D de doidão. Vamos lá para a questão de número 3. Eleita pelo povo, a administração municipal chamada Comuna de Paris rebelou-se expulsando os partidários de Thiers, que é quem estava comandando a França no momento da Comuna em 1871, depois da derrota para a Alemanha e também da prisão do Luiz Bonaparte. O movimento que reunia, olha lá, socialistas de diversas tendências, republicanos e democratas radicais, baixou decretos populares, como os que estabeleciam o direito de voto às mulheres, olha que interessante, a gratuidade do ensino básico, o confisco dos bens dos que abandonaram a cidade, então dos que se mostraram hostis à revolução, e a suspensão da cobrança de impostos. Então são algumas das premissas aqui da Comuna de Paris de 1871. Então vamos lá. O texto permite afirmar que a Comuna de Paris foi o primeiro movimento proletário com propostas de mudança na ordem social. Então, a Comuna de Paris foi de fato um movimento proletário? Foi. Propôs mudanças na ordem social? Propôs. Qual é o problema? Ele chama de primeiro, né? Primeiro, não foi o primeiro movimento proletário, tá? A propor mudanças. Isso já acontecia na Europa, tá bom? Desde o início da Revolução Industrial. Letra B, refletiu-se por todo o mundo? Também não. Também não, não se reflete por todo mundo, tá? Tem impacto ali no momento. Sepultou definitivamente as intenções restauradoras das monarquias absolutistas? Não, até porque o movimento ele foi derrotado, né? Foi massacrado, inclusive. Tá? Letra D. Foi a primeira experiência
do proletariado em assumir o poder político na história? Aqui sim, de fato. É o primeiro momento na história em que o proletariado assume o poder. Tá? Então nós podemos marcar também a letra D nessa questão. Letra E. Defendeu o ideal liberal de uma sociedade organizada sob o ideal do pacto social. Não é a defesa dos ideais liberais e a alternativa é muito vaga quando ela fala disso. Né? Então também está errado. Então, questão de número 3, ficamos com a alternativa D. Tá? Lembrando que essa parte da Comuna de Paris eu deixei um vídeo, né, de um cara explicando muito bem a Comuna de Paris, vídeo bem interessante, deixei para vocês no Que é Mágico. Tá? Questão de número 5. A revolução social está em marcha. Olha aqui a expressão que ele usa. E ninguém irá barrar seu caminho. A comuna pode salvar tudo. Eu o juro. Eu o juro em nome de minhas lembranças dolorosas e das minhas altivas esperanças. A burguesia poderia ajudar a nos massacrar, mas seríamos apenas alguns no cemitério. E ela rolaria amanhã, criminosa e arruinada ao abismo. Que ela se junte à comuna. Nós oferecemos isso hoje. Amanhã talvez seja tarde demais. Decidam-se. Então é um texto também sobre a Comuna de Paris, né, falando da importância da burguesia aderir ao movimento. O que não aconteceu. Tá? De fato não aconteceu. É uma proposta, tá? Mas ela não acontece. Muito bem. O texto foi publicado em Paris durante a Comuna de 1871. Podemos dizer que a Comuna de Paris, letra A, foi a primeira revolução burguesa da história. Não é uma revolução burguesa, é uma revolução proletária. Letra B. Representou um momento de aliança da burguesia e do proletariado franceses. É a proposta do proletariado, mas não é aceito pela burguesia. Foi alimentada pelas ideias sociais do século XIX, especialmente o socialismo, e pela derrota francesa na Guerra Franco-Prussiana. Também está certo. Né? A partir do momento em que a França é derrotada pela Prússia, isso cria uma instabilidade gigante no cenário político, e em Paris, a capital da França, né, os trabalhadores assumem o controle desse núcleo político, tá? De maneira autônoma. Então ficamos com a alternativa C, de coraçãozinho. Vamos lá. Letra D. Representou a primeira tentativa de expandir a hegemonia soviética para fora da Rússia. Não faz sentido, né? A Rússia soviética surgiria só no século seguinte. Né? E letra E foi uma rápida experiência de poder burguês não, poder proletário, celebrada por teóricos como Karl Marx e Mikhail Bakunin. Não, tá errado, tá? Então ficamos com a letra C. Vamos para a questão de número 7. Questão bem interessante, difícil, tá? Signos infalíveis anunciam que, dentro de poucos anos, as questões das nacionalidades, combinadas com as questões sociais, dominarão sobre todas as demais no continente europeu. Henri Martin, ele disse isso no ano de 1847, tá? Então, o que é interessante aqui? Um ano depois, né, no ano seguinte, uma série de movimentos eclodiria justamente reivindicando questões de nacionalidades e questões sociais. Ou seja, ele fala dos signos infalíveis, né, de símbolos, de sinais ali, ele teve uma percepção extremamente precisa, né? É o que ele diz, tendo em vista o que ocorreu século e meio, ou seja, 150 anos depois, então a gente poderia colocar aqui algo próximo do final do século XX, tá? Depois dessa declaração, pode-se afirmar que o autor estava desinformado? De jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Soube identificar nas linhas de força da história europeia a articulação entre intelectuais e nacionalismo. Não é necessariamente uma articulação entre intelectuais, não tem a ver necessariamente com isso. Foi incapaz de perceber que as forças do antigo regime eram suficientemente flexíveis para incorporar e anular tais questões? Não, tanto que elas foram derrotadas. Demonstrou sensibilidade ao perceber que aquelas duas questões
estavam na ordem do dia, ou seja, eram atuais para aquele momento, e como tal, iriam por muito tempo ficar. Também correto, né? Se a gente for pegar o final do século XX, se a gente for pegar o nosso período, né, a gente tem questões de nacionalidades ainda. É só você olhar para a questão da Catalunha na Espanha, País Basco também na Espanha, né, hoje a questão da Ucrânia com a Rússia, tá? E as questões sociais mais atuais do que nunca, né? Então tá correta a letra D de dado, tá? Letra E. Exemplificou a impossibilidade de se preverem as tendências da história, tendo em vista que uma das questões foi logo resolvida. De jeito nenhum, nenhuma das questões foi resolvida, tá? Então ficamos com a letra D de doidão. E aí, pra gente encerrar, vamos para a questão de número 12. Cadê? Aqui. Sobre a unificação da Itália e da Alemanha, analise as afirmativas abaixo. Os movimentos liberais que nesses países assumiram fortemente um aspecto nacionalista tiveram importante participação no processo de unificação? Correto, né? Correto. Certinho. 2. A ausência de guerras ou revoltas marcou a unificação italiana e alemã? Não, nos dois casos nós tivemos guerras, especialmente no caso alemão, né? Especialmente no caso alemão. 3. O processo de unificação acelerou o desenvolvimento do capitalismo na Alemanha e na Itália, o que resultou em disputas que desembocaram na Primeira Guerra Mundial. Está correto, até porque as duas regiões fazem as suas unificações dominadas por regiões industrializadas, que estavam buscando justamente o maior desenvolvimento do capitalismo. E o restante da afirmativa a gente vai discutir depois, né? Mas de fato, as disputas que surgem no imperialismo europeu a partir da unificação italiana e alemã vão acabar levando ao desenvolvimento da Primeira Guerra Mundial, tá bom? Então, ficamos com as afirmativas 1 e 3. Isso nos dá a alternativa D de doidão. Beleza? Então é isso, galera. Espero que essas questões ajudem vocês a revisar alguns assuntos, a retomar alguns assuntos que vão estar na avaliação diagnóstica e depois vão aparecer também nas atividades avaliativas de vocês na próxima semana, tá bom? Beijo para vocês e até outra hora. Falou!